Fala pessoal, me chamo Igor Ronen, eu sou desenvolvedor Android aqui no Mobius e eu vou falar para vocês como fazer uma viagem e gastar bem pouco. No meu caso, eu fui para Pernambuco. Pera pessoal, antes vamos curtir aqui o vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal e a gente vai seguir. Então, no ano passado, em 2017, a gente foi convidado para ir para o Google I/O, o I/O 17. E eu não tinha um visto americano ainda, né? Então eu tive que ir. O consulado mais próximo aqui de Fortaleza fica em Recife. Então eu tinha que ir a Recife. Tinha alguns custos envolvidos, né, com um formulário, com algumas burocracias que deveriam ser gastas, né? Então, eu como sou um MB, eu me propus a gastar o mínimo possível. Então, no primeiro momento, eu tive que decidir se eu deveria ir de carro ou de avião. Daqui para Recife, nós temos 760 quilômetros. Então, pesquisando algumas passagens de avião, eu vi que o preço estava muito salgado. Então, fiz alguns orçamentos em relação ao preço do combustível. Coloquei na ponta do lápis e vi que já valeria a pena. Mas eu achei que poderia economizar ainda mais. Então, eu e minha esposa convidamos um casal de amigos nossos para fazer essa viagem também. Eles também queriam conhecer um pouco de Pernambuco, Recife, Porto de Galinhas, Boa Viagem. Então, como nós estávamos em casais, né, a gente já conseguiu reduzir um pouco do consumo. Não. A gente já conseguiu reduzir um pouco desse preço total de combustível. Já reduzimos pelo menos pela metade. Eu tenho alguns números aqui sobre o consumo de combustível. Nosso percurso total, em todos os passeios, foi um total de 1.774 quilômetros. O meu carro fez um consumo de 13,3 km por litro. Consumindo um total de 133,4 litros de gasolina, e isso é um custo real efetivo de R$ 473,15 em gastos em combustível. Isso dividido para 4 dá um total de apenas R$ 118,28 pessoas por todos os passeios, por ida e volta, por R$ 118. Eu fiz uma pesquisa e o preço da passagem de ônibus ainda é mais cara do que esse. Então, como a gente foi de carro, a gente tinha mais liberdade para parar onde a gente queria, conhecer um pouco mais. Então, nós passamos também por Natal, conhecemos a belíssima praia de... Como é o nome da praia? Pipa e aquela do Amor, né? Conhecemos também Natal. A gente conheceu uma praia em Rio Grande do Norte, que fica em Rio Grande do Norte, a praia de Pipa, e a gente parou, deu uma paradinha lá, conhecemos um pouco, tiramos algumas fotos, comemos alguma coisa, partimos em viagem. Uma das boas vantagens da gente ir de carro é que a gente tem essa liberdade, quando a gente chega no local, durante o trajeto a gente pode conhecer mais coisas do que se a gente fosse só de avião. Então, eu tenho uma dica em relação ao preço da gasolina. Aqui no Nordeste, no ano passado, a gente tinha uma disparidade muito grande de preços de uma região para outra. Então, enquanto que aqui em Fortaleza tínhamos um combustível de R$ 3,89, já em João Pessoa eu consegui abastecer a R$ 3,13. Aproveitando essas diferenças, né, aproveitei para secar bastante o tanque até chegar em João Pessoa e conseguir encher o tanque lá com um preço bem mais acessível. Usei bastante o carro durante os passeios em Pernambuco, até quase secar o tanque, e na volta já abastecemos de novo em João Pessoa para aproveitar o preço que estava muito em conta e para chegar até aqui. E a dica é, sempre que você encontrar ali a dica é você tentar mapear o preço do combustível nessas regiões e buscar abastecer sempre nas regiões que tem um preço mais barato. Então, para pesquisar mais ou menos os preços, eu usei o velho Google e um relatório que tem da ANP que lista um pouco dos preços médios por cada estado. Em relação à hospedagem, a gente decidiu hospedar um flat pelo Airbnb.
encontramos o flat do Murilo lá no Airbnb, um flat à beira-mar, a vista para a praia de Boa Viagem. Lá tinha garagem, tinha 2 quartos, tinha cozinha, que é muito importante para reduzir o custo, né? Aproveitamos a cozinha para fazer nossas refeições e reduzir o custo com a alimentação na viagem. Então, assim que a gente chegou em Recife, a gente já foi logo pro supermercado já abastecer a nossa despensa, né? Que chama dispensa, né? Então, a gente já abastece nossa despensa para todas as nossas refeições. Como a gente não queria gastar muito, a gente preferiu não se alimentar em restaurantes à la carte, né? Aqueles que você faz um pedido por um prato e geralmente tem um custo mais elevado. Então, a gente optou por se alimentar em casa ou em algumas vezes em shops, como tem muitos shoppings próximos na região. E uma das dicas que eu quero dar, eu não sei se muita gente faz isso, mas eu faço. Quando eu chego no shopping para fazer alguma refeição, um dos itens que com preço mais elevado é o refrigerante. Geralmente você pega um copinho de refrigerante com 500 ml de 5 a 10 reais. Então a gente estava em grupo, a gente pensou, tinha um supermercado bem próximo à praça de alimentação, então a gente foi lá e pegamos aquela Coca-Cola de 2 litros, né? De 2 litros, e deu 10 reais a Coca-Cola, que a gente gastaria 20 e poucos reais ou até mais, a gente gastou com 10 reais, então a gente já economizou aí cerca de 60% só com o item da alimentação. Então, a principal vantagem de se alugar um flat no Airbnb, além do preço, que é muito em conta, é que você pode escolher tem uma opção de garagem, uma cozinha para fazer as refeições, a facilidade lá com o pagamento pela internet. Então, bem tranquilo. Esses são os principais motivos para escolher um flat e usar o Airbnb. Uma das dicas que eu também quero dar, nem sei se eu posso dar essa dica, mas se for dar, vocês julgam, tá? Então, o Airbnb, ele dá quando você compartilha o seu código com alguém, essa pessoa automaticamente ganha um valor para utilizar o aplicativo. Então, eu compartilhei com o casal de amigo que foi com a gente, e eles ganharam na hora, né, 100 reais para utilizar no Airbnb. Então isso já deu um abatimento também na hospedagem. Eu também ganhei um valor pelo uso deles, né? Então, como toda viagem, a gente tem alguns outros gastos, né? A gente fez alguns passeios, a gente comprou algumas lembrancinhas, mas eu quero dar uma dica sobre esses passeios. Uma das formas mais fáceis que você tem para reduzir o preço de um passeio é sempre dar aquela de que você não está interessado naquele passeio. Então é bem simples. Então quando você chega, principalmente nas praias nordestinas, são bem assim. Todos os guias turísticos já vão atrás de você querendo vender os passeios. Então você dá aquela desviada, né? Mostra que você não está tão interessado, mas pergunta o preço, né? Então perguntei o preço de algumas coisas, como um mergulho, né, em Porto de Galinhas, e aí eu obtive um preço. Então fixei aquele preço na minha mente. Depois disso, depois de recusar alguns e outros, e eu achar um valor já baixo, eu perguntei, eu perguntei para um novo guia turístico que veio me oferecer o serviço, eu já tenho um preço de X reais. Quanto você pode fazer? Somos em 4 pessoas, então eu tive mais um abatimento de 10% ainda em relação ao preço antigo. Então é uma forma da gente reduzir nesses passeios. Então, lembrancinha, não compre lembrancinha. Brincadeira, né? Lembrancinhas é sempre bom, já que você está no meu caso, a gente estava em grupo, né? Então, sempre que a gente se interessava por alguma coisa, uma coisinha, uma lembrancinha, né, numa lojinha de souvenir, a gente buscava achar os nossos gostos em comuns e tentar fazer um abatimento também na hora da compra. Então, por exemplo, se a gente queria chaveiro para levar, quantos são 5 chaveiros? É 10 reais, e se eu levar 10 chaveiros, quanto é que eu consigo quanto é que eu consigo abater nesse valor, né? Então a gente conseguiu fazer isso, deu uma reduzida também, né, nesses custos.
Eu utilizei algumas funcionalidades do Mobius também para gerenciar essa viagem, né? Então eu utilizei o modo viagem, que é uma funcionalidade muito interessante para a gente calcular quanto que a gente gasta naquela viagem específica. Então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como essa funcionalidade funciona, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa funcionalidade, clica aqui, que aí tem o vídeo do Stael explicando como é que funciona. Então, em relação aos valores, né? Acredito que eu tenha economizado cerca de 60% em relação a alguns custos que eu poderia ter tradicionais e sem utilizar as dicas. Por exemplo, a gente poderia ter ido de avião, que seria um custo já mais elevado. A gente poderia também ter usado algum resort, algum hotel, também teria elevado o custo, né? E a gente poderia também ter utilizado restaurantes e tudo mais, que também teria elevado mais o custo. Então, se somar todas essas dicas, né, e colocar ali no modo viagem, comparar, acredito que eu tenha economizado cerca de 60%. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais que vão ter mais dicas como essa. Eu espero ter contribuído um pouco mais para vocês, MBs, que vocês consigam reduzir ainda mais os custos e aumentar as receitas. Valeu, até mais!